Vamos conversar com o Fábio Pejão, porque mesmo com o decreto do governador João Dória, que passou a valer imediatamente ontem, um decreto sobre a exigência da máscara, agora não é mais obrigatório em nenhum lugar, com exceção de transporte público e unidades de saúde. Muitas questões chegaram para a gente, chamei o Fábio Pejão, que é advogado, e ele vai tirar essas dúvidas. Fábio, boa tarde, tudo bem? Ótima tarde, Nani, Caio, Mariana, a Giovana que está na externa hoje, e todos os ouvintes e telespectadores aí da Educadora. Muito bem, Fábio, a gente fez aí uma listinha das dúvidas dos nossos telespectadores e, por exemplo, empresas e comércio em geral podem exigir dos funcionários e, no caso aí do comércio, do próprio público, o uso da máscara? Nani e ouvintes, nós temos que separar a questão de clientes e de funcionários, tá? No comércio em geral, exceto alguns estabelecimentos, a liberação ela é total. Então, você não é para clientes, não é obrigatório o uso de máscara. Mas, em se tratando de funcionários, a regra é um pouco diferente. Por quê? A legislação trabalhista, se nós formos lá na CLT, no artigo 157, o que dispõe? Que as empresas devem manter um ambiente de trabalho salubre. Ela deve cumprir e fazer com que os funcionários, os colaboradores, cumpram todas as normas de segurança com o objetivo do quê? De evitar acidentes e de evitar doenças. Então, partindo dessa premissa de uma obrigação da legislação trabalhista, eu entendo que a área de segurança e medicina do trabalho tem que fazer uma averiguação do ambiente de trabalho, das condições de trabalho, para certificar se as condições daqueles colaboradores ou daqueles setores de trabalho permitem a tirada, a não utilização da máscara. Em a segurança do trabalho, entendendo que por ser um ambiente muito fechado, trabalhar muitas pessoas ou por outras situações, entender que ainda é necessário o uso da máscara, o empregador ele pode exigir isso dos seus colaboradores através do fornecimento que nós chamamos de EPI, que é o equipamento de proteção individual. Mas a mesma regra para o serviço, para os comércios em gerais, não aplicam para clientes. Fábio, até para a gente entender, então vamos lá, o empregador pode exigir do seu funcionário conforme essas regras que você citou. E no caso, por exemplo, o público, o dono da loja pode exigir que o público entre no estabelecimento com a máscara? Não, ele não pode, Nanda. Ele pode orientar ou sugerir que adentre de máscara, mas se o cliente não quiser, ele não tem essa força, esse respaldo legal de obrigar o cliente a entrar com máscara dentro do estabelecimento dele. Ô Fábio, ainda com relação a essa desobrigação, a gente acompanhou aí esse decreto e que diz o seguinte, que há uma exceção que se pede ainda o uso de máscaras em unidades de saúde, hospitais e também no transporte público. Uma dúvida que chegou para a gente é, farmácia é considerada uma unidade de saúde ou comércio? As farmácias podem exigir o uso da máscara? Muito boa pergunta, e essa dúvida de fato está sendo bastante recorrente. Se nós pegarmos o texto do decreto 66575 de 17 de março, o que ele diz sobre locais destinados à saúde? É locais destinados à prestação de serviços de saúde. Não tem nenhum exemplo taxativo, um exemplo prático de quais são esses estabelecimentos. E aí nós temos que analisar caso a caso. No caso da farmácia, eu entendo que sim, que ele se enquadra a serviços destinados à prestação de serviços de saúde. Por quê? Lá em 2014, houve uma lei que deu uma nova caracterização para a farmácia, que além do comércio de medicamentos, de produtos de higiene pessoal, também está lá assistência à saúde. Por quê? Na farmácia não só comercializa remédios, ela também faz exames de Covid, ela aplica injeções. Então, tem outras atividades dentro de uma farmácia que estão relacionadas à prestação de serviço de saúde. Então,
Em resumo, as farmácias, essas sim, podem exigir o uso de máscara daqueles clientes que entram. E essa mesma regra vale, por analogia, por comparação, para laboratórios, aqueles laboratórios que fazem coleta de sangue e outros tipos de exame, porque também são estabelecimentos destinados à prestação de serviços à saúde. Ô Fábio, a gente está acompanhando aqui todas essas mudanças e as dúvidas estão chegando da nossa audiência. Como o uso de máscara ainda é obrigatório, por exemplo, no transporte público, de acordo com esse decreto, um ouvinte nosso, espectador aqui da Educadora, ele é motorista de Uber, de transporte por aplicativo, e essa dúvida dele se estende também, por exemplo, aos motoristas de táxi e tudo mais. Ele pergunta, e no caso dessa categoria em específico, será que a máscara segue obrigatória? Não serve. Vou explicar por quê. Nesse mesmo decreto de 17 de março, além dos locais destinados à prestação de serviços à saúde, consta lá meios de transportes coletivos de passageiros, ou seja, transportes que locomovem mais do que uma pessoa. Então, em se tratando de Uber e de táxi, esses são transportes individuais, então não se aplica a regra, ou seja, os taxistas e os motoristas de Uber não estão obrigados a exigir. Eles podem sim recomendar, mas eles não têm o respaldo legal de exigir que o passageiro entre em seu veículo usando a máscara. Fábio, agora condomínios fechados de Limeira, sejam de prédios ou de casas, quais as regras passam a valer? Tem alguma diferença em relação ao decreto do governador João Dória? Não, Nani, não tem. Essa regra ela vai valer da mesma forma do comércio em geral, exceto o que nós falamos, farmácias, laboratórios, condomínios fechados, independentemente da denominação, se é L5, se é condomínio fechado, enfim, eles não podem regulamentar, obrigar com que os seus frequentadores utilizem máscara. A regra é a mesma, é geral. E, Nani, se você me permite, nós precisamos só recapitular uma situação. Nós estamos falando especificadamente da cidade de Limeira, porque aqui o prefeito Mário Botion, ele recepcionou na íntegra o que o decreto estadual estabelece. Mas nós temos casos de municípios que o prefeito, ele restringiu ainda um pouquinho mais. Nós lembramos que lá, no começo, meados de 2020, o STF deu aquela autonomia para os estados, para os governadores e para os prefeitos estabelecerem as regras dentro do seu território. Então, nós temos, por exemplo, na cidade de Montemor, que o decreto do prefeito estabelece que a utilização de máscara ela deve ser obrigatória em transporte de passageiros. Não fala se é coletivo ou se é individual. Então, por exemplo, na cidade de Montemor, é obrigatório que o motorista de Uber, o motorista de táxi, exija com que o passageiro utilize máscara. Então, é muito importante, como nós temos ouvintes da região toda, é muito importante verificar o decreto do seu município, se ele recepcionou, se ele abarcou totalmente o decreto do estado ou houve alguma restrição. Salvo engano, em Ribeirão Preto também tem alguma alteração nesse sentido, obrigando o uso de máscara em outros estabelecimentos que não sejam apenas aqueles locais destinados à prestação de serviço de saúde, e isso tem sido comum aí em outras cidades. Então é muito importante quem está nos ouvindo da região certificar certinho como está a sua legislação municipal a respeito. Fábio, apesar dessa sua ressalva final que você trouxe aí, todas essas observações, só para retomar e para trazer um apanhadão de tudo, então, para quem nos acompanha, pelo que a gente entendeu, você trouxe aqui essas observações, mas com essa nova regra da desobrigação, a única coisa que ainda pode exigir o uso da máscara, sem falar na questão das unidades de saúde, hospital e transporte público, são empresas privadas, que têm que fazer essa análise, então, e poderiam exigir, então, dos funcionários o uso ainda, né? Exatamente, mas as empresas privadas com relação aos seus funcionários e não com relação aos seus clientes. Com relação aos seus funcionários, se a equipe de segurança recomendar a manutenção do uso da máscara, seja na
empresa total ou em algum setor específico, a empresa ela tem a força de exigir de seus funcionários. De clientes, não, com exceção da farmácia, laboratórios e hospitais e unidades básicas de saúde.